essa aula de hoje que fala sobre a lei de destruição, que é só essa palavra destruição é tão forte, né? Até assim, nossa, Deus, destruição, parece difícil imaginar Deus e destruição vindo na mesma frase, ainda mais sendo uma lei, né? Não combina com Deus uma coisa dessa, né? Mas aí a gente estudando um pouco o espiritismo e aí essas mensagens que os espíritos passam para a gente percebe o amor de Deus nisso tudo e o que ele quer dizer, né? O que pela lei de destruição e a nosso limitado vocabulário. Por que acabou saindo essa palavra? Mas quando o sentido é bem diferente do que destruir. Então, nesse instante, nós vamos elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, a nosso querido Kardec, que deixou tantos ensinamentos para a gente, o Chico, porque a gente sabe aí o papel do Chico aí na expansão da doutrina e, como muitas pessoas falam, como reencarnação de Kardec, nos ajudando a entender melhor nossa vida aqui na Terra, viver bem, não apenas passar pela vida, mas fazendo diferença para nós e para os outros. Graças a Deus. Então, a gente vai falar de duas coisinhas hoje, a destruição, se é necessária a necessária e abusiva, e depois os flagelos destruidores, que eu acho que está muito atual esse assunto, né? Os dois. Bom, primeira coisa, eu queria que a gente refletisse. Então, eu botei todo mundo no mute, eu vou pedir, falar para vocês, quem quiser sair do mute pode sair. Primeira coisa é Lavoisier, né? Eu queria que a gente pensasse nisso. Essa lei que a gente conhece da matéria, cientista, que nada é destruído, tudo se transforma. Então, vamos comentar um pouquinho disso? Nada se perde, tudo se transforma. Eu gosto bastante disso, né? Acho que até o texto, quando a gente fala da lei da destruição, eu gosto de pensar na lei da transformação, que tem muito a ver com isso, né? A gente, talvez como você mesmo disse, o nosso vocabulário chulo, especialmente há 2000 anos atrás, e aí você tem todas as traduções que aconteceram nesse ínterim, e depois, né, quando veio a doutrina espírita, um pouco mais à frente, mas de qualquer forma eu penso muito nisso, né, de quando, mesmo quando você entende o porquê que as destruições acontecem, através da transformação em si que acontece a evolução, né, e mesmo essa destruição é necessária para que a gente consiga progredir sempre, ela que promove a reencarnação, por exemplo, né, é algo tão simples quanto isso, né. E a gente tem que lembrar que todas as leis vêm de Deus. A lei da química, a lei da física, as leis de matemática, todas essas são leis divinas. Então, não ia fazer sentido Deus fazer uma lei para a matéria física, como Lavoisier, aí, inspirado, chegou a essa conclusão, sei lá, como fala, estou com séculos atrás, e a gente achar que isso não é uma realidade para o espírito também, né? E para o perispírito, porque a gente sabe que toda a matéria vem da onde? Do fluido cósmico. Cósmico universal. Exatamente. Então, essa transformação, ela vai acontecer em absolutamente tudo, e não sei se vocês se lembram, na nossa aula do perispírito, a gente inclusive falou da transformação do perispírito, que o perispírito morre quando a gente muda de mundo, quando a gente avança para um mundo melhor, né? Então, a segunda coisa é a reflexão de que nós estamos na Terra e a Terra está em nós. Alguém quer comentar essa minha afirmação? Eu quero fazer uma pergunta antes, posso? Quando a gente muda de plano, o perispírito morre, ele acaba, e a gente vai ter um novo, ou ele transforma também? Não, ele acaba, ele fica aqui na Terra, e você ganha um perispírito novo no planeta novo que você vai, com os elementos químicos daquele planeta. Aquele planeta. Muito bom, obrigada. Então vamos, reflexão. Estamos na Terra e a Terra está em nós. O que quer dizer isso? Quando eu falo que eu estou jogando lixo fora, eu estou jogando lixo fora? Fora da onde?
fora da minha casa, né? Quando eu estou poluindo o rio, de onde vem a minha água? No rio. Quando eu estou comendo uma comida com pesticida, quando eu faço agrotóxico e ponho nessa comida, e eu como essa comida, para onde vem esse agrotóxico? Quando eu Vem para vem para a gente, mas nós também temos condições, e o nosso corpo tem condições de eliminar também esse agrotóxico quando nós já temos essas condições dentro de nós, é que às vezes nós não sabemos, porque como existe esse agrotóxico que vai nos prejudicar, existem outros elementos no universo que também vêm para nos ajudar. Então, a gente que tem que saber fazer essa transformação. Acho que a com lei que a gente vai o estar estudando tempo. hoje, Dona Odete, a gente vai ver que tudo de ruim que a gente põe na terra e pesticida, isso tudo faz mais mal para a gente. Tanto é que muitas das doenças autoimunes, a primeira coisa que o médico faz, o naturopata, é falar, agora só come orgânico. Porque a reação alérgica que nós, que temos uma saúde mais delicada, mais sensível, é tremenda a pesticida. Então, existem outras formas de você, sei lá, brigar com as larvinhas, com os bichinhos, que não sejam químicos altamente contaminados. Principalmente porque esses químicos vão para onde? Vão para os rios. E vão fazer o quê? Contaminar os peixes. E a gente vai comer o peixe. E aí, essa contaminação vem para a gente. Então, o ponto dessa afirmação é que a gente está ligado num todo. Nós somos um só. Então, quando a gente pensa que a gente está aí destruindo alguma coisa, por exemplo, fazendo um desmatamento, a gente está destruindo a nossa casa, que é aí essa consciência que a gente vê dessa nova geração, trazendo de uma forma formidável de questionamentos, né? De como é que a gente não pensa em energia sustentável, como é que a gente não pensa em clean water, como é que a gente não pensa em fuel algum que não seja prejudicial ao meio ambiente, como é que a gente não pensa em uma alimentação sustentável, enfim. Outra coisa que eu quero discutir com a gente, refletir conosco, a diferença entre destruição necessária e destruição abusiva. Alguém quer comentar? Na nossa condição, nós já temos, nós já podemos entender o que é necessário para nós e o que é abusivo. Apesar que no nosso nível aqui de evolução, né, nós ainda destruímos, quer dizer, aniquilamos ou matamos alguns animais para a nossa alimentação. Mas a gente já pode substituir por outros alimentos que não sejam os animais, que sejam os vegetais, a gente vai descobrindo isso também. Então, agora, se eu abuso, o abusivo é, por exemplo, eu penetro aí numa selva e começo a eliminar os bichos que tem aí na floresta para dizer que eu cacei uma onça, que eu cacei um jacaré, ou que eu sou boa caçadora, ou eu vou precisar da pele do jacaré, da pele da onça para fazer uma venda. Essa destruição necessária e abusiva, e eu vi, Letícia, agora seu comentário sobre essa interdependência no segundo bullet, que é exatamente isso, né? A gente tem essa consciência que estamos todos nós ligados. E eu quis colocar esse terceiro ponto para a gente lembrar que todos nós passamos pela nossa evolução como espíritos eternos. A gente passou pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, até a gente chegar no reino nominal. Existiu essa evolução do princípio espiritual para o princípio inteligente. Nesse caso, a gente está falando de uma destruição dos nossos irmãos, de um abuso, né? Estava lembrando, na época do meu avô,
sei lá, 1930, a mamãe sabe essa história melhor, fazendeiro, teve uma safra muito grande, eu acho que era de café, e o que eles fizeram foi pedir para os cafeeiros queimarem o café para não baixar o preço do café. E a gente vê isso acontecendo até hoje. Quando a safra é muito boa, mandam queimar. Então, esse tipo de destruição é absolutamente abusiva. Você está pensando só no valor monetário, você não está pensando no bem do próximo. Quando eu penso num desmatamento da floresta amazônica para criar pasto, é uma destruição abusiva. Ou um jeito que faz para queimar, como a gente já viu, para cortar as árvores sem pensar num replanejamento, num replantio, isso é uma destruição abusiva. E isso vai causar danos para nós, né? No futuro, para as novas gerações, a gente sabe disso. O outro ponto é essa análise. Agora eu queria uma outra pessoa, sem ser a dona Odete, para comentar lei de sociedade, lei de liberdade, lei de progresso e a lei de destruição. Como é que é essa interdependência, essa ligação? Como é que está tudo ligado? É um pouco até do que você falou agora, que eu acho que a destruição necessária e abusiva, né? Tem aquela destruição que faz parte da evolução da espécie, né? Então, até quando ele fala assim, os animais, quando eles na floresta se matam para se alimentar, é diferente do que você ir lá e só fazer por ambição ou por dinheiro, qualquer coisa. Então, acho que essas outras leis da sociedade, da liberdade, do progresso, traz um pouco isso, né? Tem algumas coisas que são necessárias para o progresso, tem algumas coisas que são necessárias para o nosso convívio em sociedade e também a liberdade, né? Até onde termina a minha para começar do próximo, que eu acho que se conecta tudo isso com a lei da destruição, né? Eu acho que, para mim, o pano de fundo que conecta elas é que, desde que o amor esteja em primeiro lugar e faz parte de uma evolução natural do ser humano, dos seres vivos, está dentro da lei de Deus. Quando você passa desse ponto e você infringe a liberdade do outro, ou você age por ambição, por dinheiro, por ego, aí você, qualquer uma das leis dessas, né? Você infringe da sociedade, da liberdade ou do progresso, aí é que eu acho que não está alinhada com o que é esperado dentro das leis de Deus. Eu acho que isso aí que você falou tem tudo a ver, porque a gente sabe que tudo é lei criado por Deus. E Deus, na sua suprema inteligência, é claro que ele ia fazer essas leis funcionarem que nem um Lego. Ele não ia fazer as coisas separadas, né? E aí, além de tudo, a gente vê aí, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, falando que o mal todo vem da onde? Do egoísmo e do orgulho. E se a gente pensar nos problemas, como a Geice falou, os problemas que a gente vê de sociedade, de desigualdade, de falta de fraternidade, de lutas, vem da onde? Do egoísmo, da ambição das pessoas. A lei de liberdade, quando eu penso mais no meu bem do que no bem comum, eu estou ultrapassando o meu livre-arbítrio e desrespeitando o meu próximo. Então, eu estou usando de desamor em vez de amor. Eu estou sendo egoísta. A lei do progresso, aí voltando aí em Lavoisier, né, que muitas vezes a gente viu o progresso, a gente já viu isso, pela dor ou pelo amor. Se eu não sei progredir, se eu não aceito as oportunidades que eu tenho para progredir pelo amor, eu vou progredir pela dor. Então, a sabedoria de Deus e tudo depois, a gente vai ver na última lei, que é a lei de amor, justiça e caridade, como se ele fechasse aí com um laço vermelho, né? Juntando tudo. Mas, na verdade, ele está mostrando para a gente que essa sequência não é uma sequência aleatória de leis. Que essas leis não estão aí para serem olhadas ou analisadas separadamente. Essas leis têm que ser vistas como um todo, né? Tá tudo interligado, é tudo uma coisa. Bom, então a gente agora vai ver algumas perguntinhas aqui do Livro dos Espíritos. A primeira que eu coloquei foi a pergunta 728. Então, para que serve, né? Para que é? O que é a lei de destruição? E como o Luiz comentou, é uma transformação biológica. A ideia é que os espíritos falam é que é necessário que se destrua para renascer e regenerar, porque o que chamar de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então,
apesar da palavra destruição vir aí com um peso, né, de ruim, a gente está vendo que a mensagem que os espíritos estão passando para a gente que é uma coisa benéfica, que é para o nosso progresso, é para a nossa melhoria da espécie, é uma renovação, é crescimento, né? Então, quando a gente pensa a evolução, como a gente viu, da semente para a árvore, essa evolução, essa destruição da semente, na verdade, é para aparecer uma coisa maior. Na pergunta 94 do Livro dos Espíritos, a gente lembra de novo a liberdade, o nosso livre-arbítrio, e o quanto o nosso livre-arbítrio precisa lembrar de respeitar o outro. Deixa eu abrir aqui a pergunta. Todas as vezes que tiverem 2 ou mais pessoas, a gente precisa lembrar que eu preciso saber respeitar o meu próximo. Na pergunta 705, é a pergunta que eu comentei com vocês, falando que a Terra é mãe. A gente se esquece disso, que a Terra está aí provendo, e me lembrou muito aquela historinha da árvore que depois vira toquinho, né? Que a gente vai e tira. Ela produz, dá. E a gente tem que lembrar de nutrir essa terra também, a nossa terra, não a terra, o chão, a terra, planeta Terra, né? E aí ele fala que é ingrato o homem que despreza. E a gente sabe disso, porque se um dia falarem para a gente não tem mais trigo e a gente tiver que viver sem pão, sem massa, sem todas as outras coisas que vêm do trigo, a gente vai sofrer. E aqui os espíritos, eles ainda vêm e lembram a gente que Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, ele fez o suficiente, tem o suficiente para todo mundo. Então, por que existe a fome ainda no mundo? Apesar dessa fome hoje estar mais controlada do que já foi no passado, por causa da ambição e do egoísmo dos homens. Quando a gente aprender que menos é mais, quando a gente souber valorizar, aproveitar as nossas oportunidades e de saber dividir essas oportunidades com o próximo, ninguém vai ficar sem, né? Na pergunta 729, ele fala que a destruição abusiva impede o desenvolvimento do ser. Por quê? Porque ela está indo contra a lei do amor. Toda vez que a gente coloca em risco a saúde do nosso planeta, né? Então, por exemplo, é só a gente olhar as cidades na Ásia, da China, para quem já foi para Beijing ou para Hong Kong. Você tem que sair na rua todo dia de máscara por causa da quantidade de fumaça que tem, de tóxicos, de químicos que tem no ar. Então, a gente está vendo ali uma prova de destruição abusiva. A gente se lembra aí, logo depois do Covid, que começou a aparecer fotos de pontos da Terra, mostrando como em poucos dias o clima já tinha melhorado. Então, em Delhi, que de repente o céu estava azul, ou na China, que também dava para ver o céu azul, ou Golfinho, em Veneza, ou a Baía de Guanabara, com muito mais peixe. Então, a gente lembrar da nossa falta de responsabilidade, do uso da tecnologia, de uma forma predatória, e eu acho que é essa a mensagem. Toda vez que a gente está fazendo a nossa escolha de uma forma predatória, pensando só no bem hoje, então, só pensando no custo, né? Então, é mais barato fazer desse jeito, e eu não meço as consequências, porque daqui a 50 anos eu estou morta mesmo, então o problema vai ser da próxima geração. Não, aí a gente está indo na contramão, né? Para quem não assistiu ainda acho que é no Netflix que tem um documentário sobre o Bill Gates, e ele fala um pouco de energia sustentável, tão interessante, os investimentos que ele faz, né? Então, a privada para um povo da África que não tem água, então transformação de água potável que sai de fezes, ou fazer um desenho de uma usina atômica onde o urânio ele não eles usam a parte que foi descartada do urânio, então você não cria mais urânio, como fala isso?
não deixa ele mais radioativo, né? Não cria mais urânio radioativo. Na verdade, você está usando o lixo reciclado do urânio, e esse urânio não aquece, então não tem perigo de explodir a usina atômica. Então, a gente vê soluções em diversas partes do mundo, né? Outros países tratando aí com respeito à natureza e sabendo tratar a diversidade de uma forma inteligente, né? Amorosa, respeitando a natureza. No livro As Leis Morais, do Rodolfo Caligares, ele comenta que os espíritos falam, né, que a destruição é, por assim dizer, um complemento do processo evolutivo. Então, tá bom. Então, tem a nossa civilização, a gente vai ter que ter estrada, a gente tem que se mover com carro, com trem, etc. Mas dentro da nossa capacidade, a gente conseguir entender que o impacto dessas decisões, como a gente pode melhorar a tecnologia de uma forma e usar a tecnologia que está disponível para que não danifique a nossa terra. E muitos de nós, a gente já vê isso, né? Então, produtos sustentáveis, ou produtos orgânicos, ou procurar energias alternativas. O que está ao nosso alcance para conseguir otimizar os recursos que a gente tem, né? E às vezes, Ana, só contribuindo com a discussão, às vezes tem até modelos de negócio e tem empresas que se especializam nisso agora, em compartilhamento de coisas. Existe um estudo que mostra que, por exemplo, provavelmente cada um de nós tem uma furadeira em casa, né? Uma furadeira é metal, é plástico, é um monte de coisa, cobre dentro. Então, assim, não é necessário, porque o tempo útil de uma furadeira, na vida útil completa dela, acredito que seja 18 minutos ligada. É toda vez que eu furei. Então, assim, não precisa cada pessoa ter uma furadeira. Se a gente pudesse compartilhar, se existisse uma forma de compartilhamento melhor, isso serve para furadeira, foi a base do Uber. Assim, eu acho que a gente está indo para a direção de compartilhamento que vai ajudar muito não cada um ter uma coisa, né? A gente poder dividir mais para ajudar. Lembrando que tudo vira lixo, né? E a gente, quando pensa, conversando aí com a Letícia ontem, falando de lixo, e o lixo orgânico, lixo não orgânico, né? Onde é que vai? Vai para o lixão e vai ser enterrado, e para onde vai? E manda para a China, quer dizer, é tudo a nossa casa. Né? Tá tudo aí no mesmo lugar, né? Então, a gente lembrar, juntando a lei de Lavoisier aí, lembrando que a matéria toda no universo vem do fluido cósmico universal, e que da mesma forma que a matéria física evolui, o fluido, o perispírito da gente vai evoluir, e nós, como espíritos, também passamos por uma eterização, uma mutação, que a gente sabe que não dá para comparar o espírito de Jesus com o nosso, não é a mesma coisa. A gente está comparando laranja com banana. Então, esse processo, ele é contínuo, e para que uma nova coisa se crie, é necessário que algo seja destruído, né? Aí, voltando aqui, falando sobre a destruição abusiva, né? Então, em pauta aí, ecologia, a gente pensando aí recentemente nas eleições, e o tipo de pensamento mais liberal, mais conservador, e isso vai em tudo em relação a fazer parte do Tratado de Paris, ou o investimento para diminuir a quantidade de emissão de CO2 em 20 anos, 30 anos, ou o investimento em tecnologia de energia sustentável. Então, essa conscientização já está vindo, e eu vejo isso dentro da minha casa com o meu filho, a preocupação que isso tem. Eu acho que essa geração que está vindo agora, desses espíritos, são muito mais evoluídos do que a gente, e tem uma preocupação ecológica muito grande, né? Da separação do lixo, do tipo de saco plástico que usa, criticando a quantidade de caixa da Amazon que chega em casa. Então, coisas básicas para a gente chegar a pensar e o que dá para fazer sobre isso, né? Mas, de qualquer forma, qualquer tipo de destruição
abusiva vai ser sempre contrária à lei de Deus. E aí, se a gente tem um problema, então, por exemplo, climate change, um aquecimento global, que vem por causa do climate change, por causa do tanto de desmatamento que a gente fez, ou emissão de CO2, ou buraco na camada de ozônio, sei lá o quê, né? A gente vê como o espiritismo está super atualizado, gente. Isso foi escrito há 150 anos atrás. Não tinha nem direito à evolução, à revolução industrial, uma coisa dessa. E, de repente, a gente está tratando aqui assuntos que é do dia a dia, que se a gente abrir o New York Times, está ali, né? Então, a gente vê que ele está falando que todas as vezes que a gente abusa disso, a temperatura da Terra aumenta. E aí existe o degelo. Com degelo, vai morrer mais peixe, vai inundar não sei aonde, vai mudar a cadeia do ecossistema da Antártica. Os bichinhos vão migrar, os outros bichinhos vão morrer. Então, eu passei para vocês algumas coisas, acho que para a próxima aula, inclusive, falando do tanto de animais, raças de animais que já entraram em extinção exatamente por causa do desmatamento, ou os que estão em fase de endangerment, né? Por causa de desmatamento, ou por causa de caça predatória, como a dona Odete tinha falado. O homem, ele vai ser responsável por essas consequências. Então, depois vem algum tipo de flagelo dolorido, um sofrimento global, e foi Deus que quis? Não. Precisava ter passado por isso? Não. Fomos nós que fizemos más escolhas e com isso estamos construindo sofrimento para o nosso futuro, né? Então, se a gente está pensando numa alimentação, a gente lembrar de comer bem, mas lembrar do respeito com os nossos irmãos, bichinhos, né? Vou pensar aí na nossa, até evolução aí do cristianismo, né? O primeiro santo aí que veio falar de respeito de bichinho foi São Francisco. Demorou para chuchu, sei lá, 1400 anos depois de Jesus, para vir falar de respeito aos bichinhos. Ao mesmo tempo tem, sei lá, 600 anos que ele já falou isso e a gente não está sabendo amar os bichinhos de um jeito, respeitar eles com o cuidado que eles merecem, né? E a gente lembra nos livros de André Luiz que, tá bom, a proteína que a gente usa, a proteína da carne, mas tanto André Luiz quanto nos livros de Emmanuel, eles deixam claro que a hora que a gente chegar num nível mais evoluído, a gente não vai mais precisar comer bichinho. Só a proteína vegetal vai ser suficiente. E eu não estou proclamando aqui, então todo mundo vira vegano. Não é isso. Porque cada um sabe o que necessita. E eu vou te falar, que até se eu falar para minha médica que eu quero ser vegana, ela vai falar, você não pode, por causa disso, 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 disso. Mas a gente entender que essa proteína, ela pode ser ingerida por nós, mas não significa que eu tenho que comer um churrasco no fogo de chão todas as semanas, ou todos os dias, ou um bife de 400 gramas. É a gente ter essa consciência que o nosso corpo não precisa, isso é abuso nosso, né? E a prova disso a gente vê que é até no aumento do peso da gente. Se a gente estivesse comendo direito, comendo o que o nosso corpo precisa, não teria tanta gente obesa no mundo. Faz sentido isso que eu estou falando? Então, eu não estou comendo porque eu preciso, eu estou comendo porque eu posso, o que é diferente. Eu não estou destruindo porque eu preciso, eu estou destruindo porque eu posso, né? E é diferente daquele primata que caçava o alce para comer, né? Para sobreviver. Isso vai para tudo, tanto para animal quanto para vegetal, porque a gente tem que lembrar que é tudo irmão, né? A gente passou por lá. E aí, a gente pensa aqui, né, que essa destruição abusiva, uma hora ela vai desaparecer.
Por quê? Porque a gente, como espíritos eternos no caminho do nosso progresso, a gente progride primeiro intelectualmente, depois moralmente. Então, intelectualmente, a gente está vendo, ops, essa tecnologia toda que eu estou fazendo é legal, tal, mas está destruindo a Terra. Então, eu preciso, eu melhoro moralmente, eu falo, não, a minha consciência ecológica está melhorando. Então, eu vou mudar a forma como eu estou fazendo isso, né? Então, já tem hoje, a gente sabe, um monte de grupos super conscientes. O Greenpeace, talvez um dos mais famosos de todos. Então, por exemplo, caça a baleia, os piratas que ficam lá por aí nos oceanos e mares atrás das baleias, simplesmente porque o óleo da baleia, ou sei lá, a pele da baleia, ou não sei o quê, tem um valor muito alto. O que é isso? Egoísmo e ambição. Mas aí existem esses grupos que têm uma consciência ecológica muito maior e que aí conseguem bloquear esses grupos de uma forma limitada, mas sim. Mas a hora que nós, como espíritos eternos, tivermos essa consciência de que está todo mundo ligado, a gente vai parar. A gente vai usar, mas sem abusar, com respeito, né? Entendendo que está todo mundo ligado. Mas isso é a importância da gente ter educação, essa conscientização, a gente ensinar as nossas crianças a valorizarem, tá? Então, não é para botar no prato de comida mais do que vai comer, não é para ficar desperdiçando água, não é para ficar jogando coisa fora, né? A gente vive num mundo altamente consumista, que a gente muitas vezes esquece que a gente não precisa de tanto para ser feliz, que o que traz a felicidade não é o que a gente tem. E é que é difícil isso, porque muitas vezes a gente se esquece, a gente acha que o ter é o que vai fazer a gente se satisfazer. E a gente sabe que, outro dia eu estava lendo uma pesquisa que fala assim, até quando você compra uma coisa que você está sonhando, você comprou um carro super legal, está super feliz porque comprou um carro super legal. Pesquisa, sabe quantos dias você fica feliz? 15 dias. No 16º dia não faz mais diferença nenhuma. Então, é a gente lembrar que esse contentamento dos bens materiais, ele é muito volátil. O que vai fazer bem é o quê? É quando a gente trabalha para nós, para os outros, é o bem comum, né? E uma coisa como essa que a gente faz, ou confraternização com os amigos, ou caridade, a gente sabe que caridade solta um monte de dopamina no corpo, que faz a gente se sentir bem, né? Quando a gente se sente útil de verdade. Bom, aqui tem duas perguntas, então, a 728 e a 735. A gente já falou bastante aí da forma de destruição. Uma é benéfica e a outra é abusiva, né? Então, a gente não está falando, ninguém está proclamando aqui, não vamos mais evoluir, tecnologia, não. A gente sabe que as colônias do plano espiritual têm tecnologias muito mais avançadas do que a gente conhece até hoje, né? Não é isso. Não é isso que Deus quer, porque para a gente evoluir, a gente precisa das duas asas, a asa do conhecimento, da inteligência, da sabedoria, que é diferente de inteligência, e o lado da moral, né? E a 735, que fala que toda vez que existe o abuso é porque isso é um retrato da nossa imperfeição moral e intelectual, né? Porque a gente está o quê? Violando a lei de Deus. E esse abuso, ele não está previsto na lei de Deus. Então, ninguém nasce aqui para destruir nada. Eu acho que isso é importante a gente saber. Não existe uma fatalidade. Isso é mau uso do nosso livre-arbítrio, tá? Algum comentário antes da gente seguir? A gente vai para a segunda parte. Sei que está meio corridinho, porque tem bastante conteúdo. Ana, eu tenho só, por exemplo, né, tem aí, a gente falou da matéria, a gente falou da evolução da matéria, evolução do espírito, e eu fiquei, assim, existe uma evolução da matéria, até biologicamente, que cada geração ou cada espécie, ela vem mais forte ou vem mais adaptada, né, se a gente estuda Darwin, e existe também um aprimoramento do espírito. Tem um aprimoramento do amor e da dor na própria encarnação, e a gente pode considerar, por exemplo, depois que a gente desencarna,
que fica nas colônias, estudando e se preparando para reencarnar. A gente também considera esse... É também um aprendizado espiritual, certo? Assim, que ajuda a gente, quando voltar, teoricamente, mais Sim. evoluído. Posso considerar que existe a evolução no planeta, né, enquanto a gente está encarnado, mas existe uma evolução preparatória também, ou pós-encarnação e pré-reencarnação. Não é evolução, Letícia, que é muito interessante. O que existe é uma preparação. Então, você está com a sua bagagem, com aquelas ferramentas que você vai precisar para você estar mais bem preparado para ser bem sucedido na sua encarnação. A evolução só acontece na carne, tá? Por isso que a gente precisa reencarnar, até a gente parar de errar. A gente pode estudar tudo, se a gente descer, como diz o outro, e não aplicar, a gente... Dançou, exatamente. É uma preparação, tá? Pergunta 741, quais são os tipos de flagelo? E a gente já viu isso, né? A gente viu que tem os naturais e os provocados pelos homens. Os flagelos destruidores, naturais, independentes do homem, devem ser colocados: a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais à produção da terra. Mas a gente sabe que, por exemplo, no caso das pestes, a gente sabe que muitas vezes isso é causado por quem, inicialmente? Pela falta de cuidado do homem. Quando a gente pensa, por exemplo, em toda a série de SARS que a gente viveu até hoje, veio da China, tudo saiu do mesmo lugar, naqueles mercados abertos. Então, será que não poderia ter sido evitado? Poderia. Né? Se tivesse um pouco mais de saneamento, de cuidado, de conscientização. Então, a gente lembrar que existem situações como o tsunami que a gente conversou, que aconteceu na Ásia uns 10 anos atrás, que aí intempérie aí aconteceu porque aconteceu mesmo, né? Sei lá, movimentação geológica, mas existem situações em que nós somos colaboradores por aquele sofrimento, né? Na pergunta 742, né, mostra que os flagelos destruidores revelam o quê? A nossa predominância, a nossa ignorância mesmo, a predominância da nossa natureza animal sobre a natureza espiritual. E muitas vezes a gente vê isso, que é por causa do abuso da força. Então, é como se dentro da gente ainda existisse aquele instinto bárbaro do passado, né, de que o mais forte tem mais direito sobre o mais fraco. E a gente vê isso de uma forma tão atual no nosso dia a dia. Na rua, no trabalho, no supermercado, né? Ou dirigindo, quem está com carro pequeno com quem está com carro grande. Isso vem de nós ainda, da nossa imperfeição moral. Mas à medida que o homem progride, aí o número de guerras, por exemplo, vai diminuir, porque a gente vai entender que a guerra vai trazer muito sofrimento e vai tentar resolver os problemas de uma forma diplomática em vez de uma forma briguenta, né? E se tiver algum tipo de guerra, não vai ser uma guerra, como é que eu vou dizer, cruel. Vai ser alguma coisa simplesmente para a conquista da paz, que é muito diferente, né? E aqui ele fala, né? Deus permite os flagelos destruidores para que a gente progrida. Existe um objetivo, porque a gente podia pensar, mas como é que Deus está deixando Covid agora aqui? Porque isso está fazendo a gente fazer o quê? Olhar para dentro. A gente está ficando menos egoísta. A gente está entendendo que se eu não me cuidar, eu ficar em casa, eu usar máscara, isso vai proteger a minha saúde, mas também pode proteger a saúde da minha mãe, a saúde da minha avó, a saúde do meu pai. Então, a gente está sendo chamado a uma consciência fraternal, universal, que a gente não tinha antes. Alguns estão, cada um num estágio diferente, porque algumas pessoas ainda continuam agindo como se nada tivesse acontecido, mas a gente sabe que se o despertamento não vem pela dor,
Ele vai vir pelo amor, ele vai vir pela dor, né? E ele explica ainda que muitas vezes esses sofrimentos vêm para ajudar o aceleramento do nosso progresso. No caso do Covid, a gente viu o Divaldo falando algumas vezes, eu já dividi isso com vocês, explicando que o Covid veio foi para segurar uma terceira guerra. Porque se ele não tivesse colocado todo mundo em casa, no cantinho do pensamento, a guerra teria chegado e essa guerra impediria a transformação da Terra para um mundo melhor. E, a desígnio de Jesus, vem aí esse vírus invisível para fazer todo mundo parar e botou todo mundo em casa, sem ter um tiro, sem precisar atirar em ninguém. Então, para a gente refletir, para a gente parar. Mas se a gente não consegue parar e refletir e usar esse tempo para o nosso despertamento consciencial, a gente vai se arrepender depois. Então, que bom que a gente está parando, que bom que a gente está pensando, né? Que bom que a gente está tentando otimizar as nossas prioridades ou reavaliar os nossos valores nesse momento, né? Bom, eu tenho uma reflexão para fazer com vocês. Primeiro é sobre a pena de talião. É justa a pena de talião? Então, toma lá da cá. Eu acho que foi justo na época que foi criado, né? Porque se eu matasse teu marido, você vinha e matava minha família toda. E aí eu acho que precisava colocar o olho por olho, dente por dente, para ter realmente uma regra em cima disso. Legal. Mas então é uma lei do homem, não é uma lei de Deus, certo? Certo. Vocês acham que Deus usa a pena de talião? Eu acho que da forma da lei natural de ação e reação, talvez. Para mim, eu gosto de olhar para a lei de talião como tirando aí as proporções morais da conversa, mas olhando para as leis naturais, para a lei de ação e reação, né? Para toda ação de determinada proporção terá uma reação de igual ou equivalente força. Então, dessa forma que eu enxergo. Isso é uma coisa porque não é, Luiz, não é igualmente da mesma força. Porque não é porque eu matei um exército eu vou ser morta pelo exército inteiro. Deus, dentro da sua misericórdia, é isso que eu queria chamar a atenção. Deus não usa a pena de talião com a gente. Então, a gente vê, a mamãe tinha dado o exemplo lá de Elias e João Batista. Elias veio lá, matou um montão de gente e tal, chegou João Batista, fez um monte de coisa boa, sofreu, mas pelo bem que ele fez, ele conseguiu se ajustar. Lei de causa e efeito, como você falou. Mas a misericórdia de Deus faz, ele olha onde a gente está, ele olha as nossas escolhas, as nossas intenções, o nosso progresso, e ele ajusta o sofrimento, porque eu não preciso sofrer um valor 10 se eu já vou aprender com o valor 3, entendeu? Por exemplo, na nossa casa, quando a gente era pequeno, fazia coisa errada, levava chinelada ou levava cintada. Não sei se vocês são daquela época, né? Então, mas será que para os 4 precisava disso? Pô, meu irmão mais velho precisava. Eu nunca levei uma. Provavelmente porque para eu aprender eu não precisava do cinto. E é isso que Deus faz com a gente. Que cada um de nós vai ter o seu ajuste aí na lição que precisa ser aprendida, sem ter que sofrer exatamente o que a gente fez para o outro. A outra coisa que eu queria comentar, eu coloquei o aborto aí, porque a gente está destruindo, a gente tem que pensar, pena de morte, eu não botei a pena de morte aí. E aborto. Se a gente está pensando aqui, avaliando pena de morte, aborto e agora lei de destruição, o que é? Tá certo ou tá errado?
A gente está interrompendo uma vida, né? Em nome do homem, não em nome de Deus, no tempo de Deus, né? Do tempo para todas as coisas. Então, não, a gente está indo contra os tempos de Deus, né? Do E o que planejamento. acontece quando morre? Exatamente, Letícia, e aí a gente morre, e morre e acabou? Eu matei o assassino aqui. O cara tentou entrar aqui em casa e eu matei ele. E aí, eu matei ele de verdade? Eu matei o corpo. E o espírito? O que aconteceu agora? Acabou? Gerou uma pendência. Uhum. De novo, eu não estou passando uma régua, porque juiz só Deus mesmo, né? Para ver tudo. Mas o que a gente vê aqui no Livro dos Espíritos, ele lembrando a gente, para a gente procurar formas de ajuste, de aplicar a lei sem uma violência, sem tirar a vida do outro. Que toda destruição, e a gente estava falando de destruição das matas, a gente estava falando de destruição de animais, a gente estava falando de abuso de comida, e agora eu quis falar do abuso do ser humano. Quando as pessoas tratam a lei, o aborto aqui, como eu tenho direito a controlar o meu corpo. Mas tem outra vida. E tem outra vida que não tem o direito de não tem voz ainda. Então é importante a gente ter isso em mente. Ou uma pena de morte. Pensar. Eu vi outro dia no jornal um homem que tinha sido preso, não sei se vocês viram isso, condenado a 550 anos de cadeia por tráfico de drogas, vocês viram isso? Ficou na cadeia, acho que por, sei lá, foi pra cadeia, sei lá, ficou 30 anos na cadeia, então nem viu a filha crescer, não conhecia, sei lá, devia ver os netos só nas visitas, porque parece que a filha continuava visitando o pai e tudo. E aí um juiz olhou, eu acho que foi na Califórnia, olhou lá e resolveu soltar ele. Falou, o cara tá com 70 anos, já tá bom. Assim, ele já pagou. Essa pena que foi aplicada para ele de 550 anos na cadeia foi abusiva. Ele já pagou com os 30 anos que ele ficou lá. Então, é assim que Deus olha para a gente também. Quanto que a gente precisa para aprender? Para ajustar, né? Então, ter essa consciência dessa misericórdia, isso dá até um contentamento para a gente, porque se a gente olhar para a Terra e pensar das coisas horrorosas que já aconteceram, e pensar que a nossa mão estava em todas elas, né? Todas as guerras, todas as destruições, os abortos, enfim, os abusos em relação à humanidade, a gente estava no meio, né? Ana estava falando para a agência que é uma das palestras que a gente deu para evangelização infantil, que foi do filho pródigo, né? Que ele faz tudo aquilo, foge, né, com o dinheiro do pai, né, e vai gastando e a vida vai ensinando a ele. Então ele volta, o pai não castiga ele, ao contrário, o pai acolhe ele, né, e assim até gera uma certa surpresa para o irmão, porque é isso, tipo assim, porque ele já aprendeu, tipo, o pai dele foi misericordioso, entendeu? Ele sofreu bastante, que não precisava nem uma pena extra, ele já estava arrependido, então por isso ele era saído de volta. Isso aí. E acho que se as coisas continuassem, por exemplo, eu matei 50, na próxima 50 vão morrer também, ou 50, a gente nunca ia evoluir, todo mundo ia ficar um se matando o outro e não ia ter, ia ser uma eterna, a gente ia virar naquele, ia ficar para sempre assim. E acho que isso de quando esse negócio de como a gente mede os filhos, é isso que a Ana falou, por exemplo, o meu irmão, sei lá, precisava que tirasse o videogame jogasse fora para ele sentir dor, né? Eu, por exemplo, já não. Se me tirassem o doce, eu ia ficar chateada. Então, acho que cada um tem uma medida do que fere, né, realmente a gente. Então, acho que por isso que não dá para ser igual para todo mundo, né? Mas uma pergunta que eu tenho, Ana, que é isso que você tinha comentado antes, dos flagelos destruidores, os naturais e os pelos homens, eu ainda não entendi muito assim, os naturais, é isso que você falou de tsunami, eu entendo, mas isso que está colocado aqui, sei lá, a fome, para mim não é natural, para mim a fome é reflexo de desigualdade, porque como você mesmo comentou, a Terra tem alimento para todo mundo, né? A gente que não consegue mensurar e dividir isso corretamente. Então eu fiquei um pouco confusa nisso de
dos flagelos destruidores naturais que eles colocam aqui no livro, porque alguns realmente, para mim, são todos que estão colocados aqui, a não ser o tsunami, alguma coisa assim. Até as inundações são reflexo dos homens também, que, como você falou, estão destruindo, e aquecimento global, e daí a Antártica está derretendo aquele gelo, e daí a gente tem inundações porque a gente tem acúmulo de lixo nas cidades, então os nossos rios transbordam, então, não sei, a maioria, para mim, é causada por nós mesmos. Eu também acho, eu acho que tem muitas coisas aí, e tem que pensar que, por exemplo, a fome, então vou voltar lá para o lado do Egito, né? Aquelas 7 desgraças que aconteceram lá, né? E naquela época era diferente. Hoje a gente tem um acesso à tecnologia, tem uma globalização, a gente consegue falar com o outro, a gente consegue mandar avião com abastecimento de remédio, etc. Mas naquela época não tinha como fazer isso, né? Então hoje tem ebola na África, a gente manda médico para lá, né? Enfim, eu concordo com o que você está falando, que muitas das vezes são sofrimentos que passam uma certa região, porque ela tem que passar por aquele sofrimento, e aí vem essa expiação, como a gente pensa, por exemplo, alguns países que passam por tempos de guerra que nunca para, né? A gente pensar em Israel e Palestina, ou pensar Síria, pensar Líbia. Jesus, aquele povo é tudo destruído o tempo inteiro, né? O Afeganistão, a pobreza. Então, existem áreas onde existe uma aridez, um sofrimento muito mais extremo. Por quê? Porque aquele grupo de espíritos precisa passar por aquele extremismo. E essa é tanto uma realidade que tem gente que sai e consegue mudar, fugir, ir para outro país, né? E não tem que passar por aquele sofrimento, a privação, né, dos bens. Mas hoje, se houvesse por exemplo, o trabalho de uma ONU ou uma World Health Organization, então a gente vê esse trabalho, né, de sustentação, de auxílio, mas mesmo assim é um auxílio limitado, né? Quando a gente pensar, por exemplo, os países da África, onde tem aqueles grupos terroristas lá que pegam as crianças, enfim, é um problema sistêmico, né? Por que é lá e por que não é aqui? É causa, provavelmente, por má administração dos homens? Sim. Eles estão colhendo um pouco que eles plantaram? Sim. Muita ignorância? Sim. Então, a gente vê que existem esses flagelos locais também, que existem, são ajudados, mas é uma forma limitada, né? Que a gente pode. Mas eu concordo com a fome. Mas por que ainda existe fome? Porque a gente ainda é ambicioso, a gente ainda é egoísta, a gente ainda não pensa no próximo. Vamos continuar, agora eu vou dar uma corridinha. Bom, 743, vai acabar a guerra? Vai, a hora que a gente evoluir. Não precisa de guerra mais. Então, a gente chegou num nível moral, num nível de inteligência, a gente vai entender que os homens praticam a lei de Deus e por isso eles não precisam mais sofrer. Esse texto aqui do Sermão da Montanha mexeu comigo, né? Jesus lembrando a gente há 2000 anos atrás, falando: haveis de ouvir sobre guerras e rumores de guerra. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que aconteça, mas esse não é o fim. Então, não é o fim do mundo. Sofrimento é. A gente tem que lembrar que esses anos que a gente vai sofrer com essa pandemia, por exemplo, talvez, vamos falar um número ridículo, 10 anos, que não vai ser isso, Deus quiser. Mas o que são 10 anos em relação à eternidade? Se esses 10 anos ajudarem a humanidade ficar mais fraterna, mais calma, mais pacífica, mais organizada, menos egoísta, menos ambiciosa, né? Então, a gente tem que lembrar que nada é eterno, só Deus e nós, como espíritos, né? E Jesus já lembrando que vai ter sofrimento em tudo que é lugar e que vai sofrer. Isso faz parte desse processo da transição planetária. A gente está passando por uma triagem, vai para a esquerda, vai para a direita. E é por isso que é importante o nosso despertamento consciencial, mas principalmente o despertamento consciencial das nossas crianças. Aí a importância da evangelização, porque são essas crianças que vão estar segurando o leme no futuro. Elas é que vão estar, os filhos delas é que vão estar aí dirigindo o nosso planeta num momento de maior evolução, de maior progresso, né?
No que diz respeito aos flagelos naturais, a gente falou das inundações, das intempéries, a produção agrícola, terremoto, vendaval, tem um monte de vítima, mas a gente tem que lembrar que os mentores espirituais estão atentos, eles estão ajudando. E aí vai aquele livro Transição Planetária, do Filomeno de Miranda, que conta exatamente o retrato, a visão do lado espiritual, da ajuda que é dada no momento de um sofrimento coletivo tão grande como o que aconteceu na Ásia, né? E até a gente saber viver de acordo com os mandamentos de Deus, a gente vai precisar desse paliativo, esse remédio ruim que é a dor. Então, é importante a gente lembrar disso. A gente sofre porque a gente está fazendo coisa errada. Na Gênese, ela fala que o processo, os flagelos fazem parte do processo de evolução da gente, né? Também. Todos os sofrimentos, tudo que vem para nós como consequência do nosso orgulho, egoísmo, ambição, cupidez e excesso. Achei isso tão importante a gente lembrar o excesso, né? Que a gente vai ter que dar conta de tudo que a gente usou, do nosso corpo, da nossa casa, se a gente abusou. A nossa consciência, ela está diretamente ligada à lei divina, porque a lei divina está dentro de nós, né? Então, e a gente está sendo lembrado aí pelos nossos missionários, seja Allan Kardec, seja Chico Xavier, seja, enfim, os trabalhos que a gente vê do Divaldo, do Haroldo, tem mensagem à torta e direito lembrando a gente disso. Então, basta que a gente queira ouvir. Se a gente não ouvir, a gente continua sofrendo, né? A gente continua preso no orgulho, na ambição, vivendo que nem robozinho. Todo dia só fazendo a mesma coisa, só pensando no trabalho, comendo, dormindo, trabalhando. Só isso, né? Vivendo que nem bichinho. Na Gênesis continua falando que se o homem seguisse as leis divinas, ele não precisava sofrer. Olha só que maravilha, né? Então, é a lei de causa e efeito que o Luiz estava falando. Eu passo as consequências das minhas escolhas. Por isso a gente está passando aí por um momento tão dolorido. As pessoas estão vivendo de formas completamente diferentes, respondendo a esse flagelo, né, global, com condutas completamente diferentes. Tem gente pirando, tem gente usando droga, tem gente que está estudando, tem gente que continua a vida do mesmo jeito, né? Então, cada um de nós toma esse remédio de uma forma diferente, numa intensidade diferente, né? Mas isso não porque o remédio não seja o mesmo, ele é o mesmo. É claro que não dá para comparar a minha situação com a situação de uma pessoa que está dormindo na rua, né? O Covid para ele é diferente do Covid para mim, não adianta falar que é a mesma coisa, porque não é. Mas a gente tem que lembrar que, quando a gente olha numa base semelhante, né, de pessoas que a gente convive, que a gente conhece, nós sabemos que pessoas da nossa mesma família estão reagindo de formas completamente diferentes de nós, né? Aí, a gente falando, né, que Deus, se é toda bondade, por que ele vai botar o remédio? Porque ele está colocando esse remédio, o mal, como um meio para se chegar ao bem. Então, o mal virou remédio, que é muito difícil a gente entender. Como é que o mal pode ser o remédio? Porque a gente sofre, parece que a gente chega no rock bottom, e é nessa hora que a gente vai pedir ajuda. Então, um exemplo que a gente tem, por exemplo, de gente que é viciado em droga, ou viciado em bebida. A hora que o cara perdeu tudo, perdeu o trabalho, perdeu a esposa, perdeu a família, quem perdeu tudo é a hora que ele vai falar, eu preciso sair desse buraco. A hora que eu entender que eu estou fazendo coisa errada e estou sofrendo, ou que eu não estou conseguindo conviver dentro nesse momento de dor, de incerteza, que eu não consigo controlar o que eu não consigo controlar, eu vou buscar ajuda fora. Nesse momento é o despertamento, a dor como esse remédio. Por quê? Porque a dor está intolerável. E, infelizmente, às vezes, para nós, essa dor precisa chegar num extremo. Você precisa estar numa cama para a gente acordar, né? No livro dos Espíritos, nas perguntas 742 e 744,
fala que a guerra é o processo mais doloroso, e a gente sabe que no nosso caso, como a Terceira Guerra Mundial, teria, como eu falei, a implicação seria a gente não perderia o nosso planeta Terra, né? Então, esse planeta não poderia mais virar um planeta onde o bem prevalecesse sobre o mal. E à medida que a gente crescer, moralmente, a gente não vai mais ter guerra. Então, os espíritos imundos mais felizes, eles não têm guerra? Não, não tem guerra. Hoje, a gente está preparado para viver a paz? Não, a gente não está. A gente está vendo, por exemplo, hoje, um país extremamente dividido. Por quê? Porque a gente ainda está rodeado de pessoas que são ambiciosas, egoístas, orgulhosas, que estão pensando no próprio bem em vez do bem comum, né? Mas ele coloca aqui que muitas vezes a guerra representa, ao lado das graves tragédias, um doloroso processo de conquista de liberdade e de progresso. E a gente sabe que um momento de guerra, muitas vezes é exatamente onde existe um crescimento enorme de tecnologia. E para a gente encerrar aqui, como a gente já passou do horário, eu vou copiar isso, vou colocar no nosso grupo, para vocês comentarem e mandarem, por favor, pelo Google Classroom, os seus comentários, tá? Só para refletir, não precisa fazer nada muito grande, mas só para a gente repensar sobre isso, né? Covid na minha vida, Covid como flagelo, meu livre-arbítrio em relação à pandemia, como é que eu estou usando esse meu livre-arbítrio? O que é o despertamento pela dor para mim, né? Como é que ele veio? O bem nascendo do mal, o mal como remédio, como a gente comentou. E essa pergunta 743, que fala da transição planetária, né? A gente mudando de casa, o que significa isso para nós? Porque a gente tanto pode mudar de casa para melhor, quando a gente pode mudar de casa para pior, né? A Terra vai evoluir, talvez alguns de nós sejam super rapidinhos e vão para um mundo felizes, direto, pula uma escala. Outros podem ter que mudar de casa e voltar para um outro planetinha, ainda de mundos primitivos, a gente não sabe. Mas para a gente analisar isso, tá? Eu peço desculpa de ter passado o tempo, muito conteúdo, então eu vou fazer o encerramento, e aí quem quiser ficar um pouquinho mais, conversar, a gente conversa. Mestre amado Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estudo, em conjunto, de aprendizado, essa reflexão tão profunda, tão atual no nosso dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, para que as dores que nós passamos, dores morais, dores físicas, elas possam de verdade despertar no imo da nossa alma aquele sinalzinho que a gente precisa para acordar para a realidade espiritual. Ampara-nos, Senhor, na nossa pequenez. Obrigada, Mestre, pela tua eterna misericórdia, pela sua paciência conosco, ainda como engatinhantes na nossa escalada evolutiva. Que Jesus esteja conosco. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus. Obrigada, Ana.